Sistema de lubrificação. O sistema de lubrificação tem a finalidade, né, de lubrificar os componentes e fazendo com que o motor aumente sua vida útil. Garante que as suas peças móveis realizem menos atrito entre si, diminuindo assim o desgaste elevando e superaquecimento. Desgaste elevado e superaquecimento. A gente tem aqui, o sistema de lubrificação tem duas funções. Ele faz com que, lembra as peças móveis, pistão, biela, eixo de comando de válvulas, essas peças elas precisam estar constantemente sendo lubrificadas. Esse óleo lubrificante que a gente coloca no motor, ele tem meio que duas funções. Ele faz com que facilite o trabalho entre as peças, ele cria uma película entre as peças móveis, fazendo com que facilite o trabalho delas. E o óleo lubrificante ele dissipa o calor gerado dentro do atrito, fazendo com que não desgaste tanto essas peças e não superaqueça. Então, duas funções interessantes do motor: ajudar na temperatura e também aumentar a vida útil das peças do motor. A gente tem várias peças, né, vários componentes, mas os principais seriam a bomba de óleo, que é essa peça aqui, que ela suga o óleo que está no motor aqui e manda aqui para a parte superior. Filtro de óleo, porque essas peças elas trabalham atritando, elas criam atrito entre elas, fazendo com que desgastem naturalmente, então esse óleo fica sujo de partículas sólidas e até no processo de combustão. E aí no caso esse óleo é filtrado e depois ele é mandado com pressão. Então principais peças do sistema de lubrificação, a gente tem bomba de óleo, filtro de óleo, canais onde circula todo o óleo do motor. Então nós temos bomba de óleo, cárter do óleo, que é aquela peça que vocês viram lá no início da aula, que eu falei para vocês sobre a questão de peças fixas, que é onde que fica assentado o óleo do motor. Lembra lá? Quando o motor está desligado, o óleo está aqui na parte inferior. Quando o motor tem funcionamento, o óleo sobe dessa parte inferior através da bomba de óleo para a parte superior. Filtro de óleo. Sistema de lubrificação comparativo. A gente pode comparar o sistema de lubrificação com o sistema cardiovascular, seria o sistema circulatório do corpo humano. A gente tem uma bomba de óleo e a bomba que bombeia o sangue para todo o corpo e coração. A gente tem canais onde circula o óleo inteiro, na parte de cima para a parte inferior, todo esse circuito aqui, veias e vasos sanguíneos, artérias, veias, outros tipos de vasos sanguíneos, vasos capilares. Então nesse caso, bem parecido, o sistema circulatório com o sistema cardiovascular. Então a gente compara para ficar mais fácil o entendimento sobre o sistema de lubrificação do motor. Manutenção do sistema de lubrificação. Troca do óleo e do filtro de óleo correspondente. É interessante ler o manual para saber a hora da troca do óleo do motor e a hora da troca do filtro. A gente vai observar tempo de vida útil do óleo, que em média 6 meses, e a questão de quilometragem também que a gente observa. Então, qual que chegar primeiro? O condutor anda muito, ele troca de acordo com a quilometragem. O condutor que anda pouco, ele troca de acordo com o envelhecimento químico do óleo, que seria em média 6 meses. Nível de óleo, é interessante que você observe todos os dias, é igual o líquido de arrefecimento, a água do motor lá. Tem que olhar todo dia. Por quê? Porque isso abaixa, pode danificar, pode ter um vazamento, consequentemente você tem um prejuízo maior aí. Então observar, tem a varetinha aqui, né? Nas aulas práticas, certamente o instrutor de prática vai explicar a vocês no modelo do carro que vocês estão tirando, onde que é esse nível de óleo, né? E vai estar abaixo do capô. Sistema de transmissão. O sistema de transmissão, o objetivo dele é transmitir a rotação do motor para as rodas. Sistema de transmissão, sistema responsável pela transmissão de força, rotação do motor até as rodas. Então, o motor, lembra lá, o único objetivo do motor é produzir um movimento rotatório, só isso, né? O motor está lá, queima combustível dentro dele, transforma energia térmica em energia mecânica. Aí, essa parte amarela aqui, ó, é todo o sistema de transmissão, que ele vai transmitir a força, a rotação do motor para as rodas. Nós temos principais peças. A primeira, embreagem. Essa aqui é a embreagem. Como é que a embreagem funciona? Ela vai cortar a rotação do motor. Quem está acompanhando o vídeo, acompanhando as aulas aí, a gente comentei para vocês aí que o motor, quando ele fica em funcionamento, ele faz um eixo ficar girando e esse eixo não para de girar enquanto você não desliga a ignição do carro.
Então, quando você aciona a embreagem, que você pisa na embreagem aqui, a embreagem faz com que corte a rotação que está indo para as rodas só do motor. Então, o motor continua funcionando, só que não está mandando rotação para as rodas ainda. Então, quando você pressiona a embreagem, você corta a rotação do motor para as rodas. Então, ela corta essa ligação que você tem nas rodas, as rodas não recebem rotação e o motor continua funcionando. Quando você solta a embreagem, ela faz a conexão novamente da rotação do motor para as rodas. Então, a única função dela, ela está aqui, ó, cortar a rotação do motor para as rodas. Caixa de câmbio ou caixa de marcha. A caixa de câmbio ou caixa de marcha, ela seria essa peça que está aqui. Nós temos ela aqui, ó. Ela tem uma função muito interessante. A caixa de marcha, a caixa de câmbio ou caixa de marcha, ela vai aumentar a velocidade do veículo, dar mais força, mais velocidade ao veículo de acordo com a necessidade. Ela tem inversão do sentido original do veículo também, quer dizer, colocar o carro para ré. Então, toda vez que você for acionar esse câmbio de marcha para você aumentar a força do carro, diminuir a força do carro, a gente vai ter que acionar a embreagem. Por quê? Porque essas conexões aqui são engrenagens, né? São engrenagens bem sensíveis que ficam uma conectada na outra, dando a rotação do motor. Então, para que eu consiga um engrenamento suavemente das marchas, há necessidade de eu pressionar a embreagem para mudar uma engrenagem de um lugar para conectar com o outro. Então, toda vez que eu for mudar a marcha, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade do carro, dar mais força ou menos força, a gente vai ter que toda hora acionar a embreagem para que ela corte a rotação do motor. Aí você conecta a engrenagem com a outra engrenagem aqui, soltou a embreagem, a rotação do motor conecta novamente para dar a rotação necessária para as rodas. Nós temos também árvore de transmissão, ou chamado de eixo cardan. É esse eixo aqui, ó. Eixo de transmissão, árvore de transmissão, ou também chamado de eixo cardan. Essa peça é aqui, ó. Aqui nós temos a embreagem, caixa de marcha, eixo cardan, e aqui está as conexões, né? Diferencial, semi-eixo e semi-roda. Então, essa árvore de transmissão ela só é um elo de ligação que traz a rotação do motor, né, da frente para a parte traseira. Só para isso. É um elo de ligação ligando a caixa de marcha nas rodas, nas peças das rodas traseiras. Só um elo de ligação, mais nada. Nós temos o diferencial. Diferencial, por sua vez, a gente tem ele aqui, ó, essa peça aqui é o diferencial. O diferencial, ele recebe a rotação através da árvore de transmissão, que você conectou na caixa de marcha lá. E ele vai girar, ele vai mudar a rotação dessa roda para essa. Quer dizer, ele vai fazer com que uma roda gire diferente da outra. Ela recebe a rotação, manda para essa roda de maneira diferente, né? Principalmente quando você vai fazer curvas com o veículo. Há necessidade de uma roda girar mais rápido que a outra, quem está fazendo seu diferencial, né? Há necessidade de uma roda girar da esquerda mais devagar que a outra, por causa que a curva é para a esquerda ou para a direita, tanto faz. Então o diferencial tem esse objetivo, né? Diminuir, aumentar ou diminuir a rotação de cada roda. E por último, a gente tem semi-árvores ou semi-eixo, que seria essas conexões aqui, ó. Só a conexão do diferencial com a roda do lado direito, do lado esquerdo, ou com a roda do lado direito. Então, seria só a conexão do diferencial para que essa rotação seja maior ou menor, maior ou menor. Quem liga ela é a semi-árvore ou semi-eixo. É só a ligação do diferencial com as rodas. Aqui nós temos todo o sistema montado, vai ficar mais ou menos assim: motor, embreagem, caixa de marcha, árvore de transmissão, diferencial, semi-eixo e semi-árvores. Manutenção: troca do kit de embreagem. Essas peças, de tanto você ficar pressionando elas lá, elas vão desgastando, seria o kit de embreagem. Quando houver necessidade, a gente vai ter que fazer a substituição. Nível de óleo ou troca. A caixa de marcha, ela tem um óleo específico, né? Ela é submersa a óleo. Essas engrenagens trabalham com óleo. E a gente tem que ou trocar ou corrigir algum vazamento que possa apresentar. Então, observar no manual a hora da substituição do óleo da caixa de marcha. A embreagem geralmente apresenta problemas, ela fica mais dura, ela parece barulhos, e aí quando você apresentar as falhas, você tem que procurar um profissional para poder substituir. Agora nós vamos ver sistema de suspensão. Responsável pela estabilidade do veículo, principalmente em curvas. Seu objetivo é absorver todas as irregularidades no solo. Então, o sistema de suspensão, objetivo: manter a estabilidade do veículo, principalmente em curvas.
E mais conforto também, né? Porque quando você dirige o veículo, todos os impactos são absorvidos pelo sistema de suspensão, então eles não são projetados diretamente para você. Principais peças do sistema de suspensão: molas. A gente tem aí dois tipos de mola. Esse aqui, na verdade, seria a mola helipoidal, que é a mola em espiral, muito comum de veículo de pequeno porte. E essa aqui é o feixe de molas. Essa peça aqui é uma mola, né? Ela fica aqui, ela é localizada geralmente nos veículos de maior porte. Nós temos amortecedores. Os amortecedores são esses aqui, né? Aqui foi colocado junto com a mola. Observe que tem a mola helipoidal junto com o amortecedor, né? Pode estar separado ou junto, depende do modelo ou depende da situação, né? Se é a parte da frente ou a traseira do veículo. Observem qual é a função do amortecedor. O amortecedor, na verdade, primeiro a gente tem que saber o objetivo das molas, né? A mola, aqui todo mundo sabe que é a função de a mola: comprimir e expandir, como a gente está vendo, ó. A mola comprime e expande, comprime e expande. O amortecedor, ele opõe-se ao movimento brusco realizado pela mola. Então, quando o carro está passando em trepidação, por exemplo, o amortecedor comprime junto com a mola, mas ele segura a pressão da mola. Então, ele segura o movimento brusco que a mola reage. Então, é para que o carro não suba de uma vez. Então, ele comprime junto com a mola e expande suavemente. Então, o amortecedor trabalha junto com a mola, comprimindo o movimento brusco realizado pela mola. A gente tem aqui também barra estabilizadora, né, criando estabilidade maior do veículo. Observe que aqui está sem ela e aqui com ela, né? A barra estabilizadora é uma barra de ferro colocada na lateral, colocada na parte frontal, dando maior estabilidade ao veículo. Então, a barra estabilizadora seria essa aqui. Pino esférico ou pivô, né, seria esse componente aqui, um componente móvel, que a suspensão ela fica trabalhando em movimento, né? Ela não fica estática, parada, ela fica em movimento. Então, nós temos aqui o pivô, que é uma articulaçãozinha que tem aqui no sistema de suspensão. E por último, bandeja de suspensão, né? Essa aqui que é a bandeja, porque a roda fica movimentando. A gente observar quando vai trocar óleo, por exemplo, quando o carro é elevado no elevador, a gente vê que as rodas deitam, né? As rodas inclinam. Por quê? Quem está mexendo aqui seria essa bandeja. A suspensão ela trabalha dessa forma, tem que estar sempre movimentando. E essa bandeja é que faz esse movimento da roda de sobe e desce, né? Essas são as principais peças do sistema de suspensão. Objetivo, foque no objetivo e decore as principais peças. Sistema de suspensão à manutenção. Ruído e movimento irregulares no veículo. É interessante observar se não faz nenhum barulho, né, ao passar numa trepidação, uma irregularidade da pista. Revisão de batentes ou coxis, né? Os batentes e coxis são buchas de borrachas, né, que são a ligação dos amortecedores. É interessante que a gente observe isso, revise isso. Se você não observar, não tiver conhecimento, procurar um mecânico, né? Quando uma característica é impacto, né, barulhos, né, na parte frontal do veículo, ou traseira, tanto faz, que seria quando estão estragados tanto batente quanto os coxis. Observar desgaste dos componentes, né? É interessante também focar aí se algum desgaste componente. É interessante procurar o profissional, né, nas revisões e pedir para verificar esses componentes da suspensão se não tem nenhum desgaste excessivo. Sistema de direção. O sistema de direção tem a função de transmitir o movimento do giro do volante às rodas. Então seria transmitir o movimento que o volante produz para as rodas do veículo. A gente tem sobre o sistema de transmissão volante de direção. Nós temos a coluna de direção, que é essa peça aqui. Nós temos o caixa de direção. Dentro da caixa de direção a gente tem duas engrenagens, chamadas cremalheira e peão. Barra de direção, que seria essa aqui. Terminais de direção, que seriam conhecidos aí com as ponteiras. Aqui nós temos um pouco mais de detalhe, né? Terminais de articulação, que é chamado de ponteiras. E aqui são as articulações que eu falei com vocês, né? Nós temos aí a cremareira e o peão, né? A cremareira é essa peça aqui e o peão que faz o movimento. Então, o sistema de direção, ele direciona as rodas. Se você gira para a direita, esse movimento é transferido pela coluna de direção para a caixa de direção. Essas duas engrenagens empurram as rodas para a direita ou para a esquerda. Então, esse é o objetivo dela, né? Transmitir o movimento do volante para as rodas. Manutenção no sistema.
Se ele for um sistema hidráulico, né, que hoje a gente tem a direção hidráulica também, né, tem a elétrica também, mas essa hidráulica a gente tem que conferir o óleo, né, observar o nível de óleo, né, da direção hidráulica, né, vai estar aqui abaixo do capô, para que você observe, né, se não tem, limpa, né, coloca novamente, acha o reservatório, limpa, coloca novamente e observa o nível, como que está. Que aí, se você tiver com o nível muito baixo, é interessante procurar o profissional para poder reparar, né? Não é normal esse nível ficar baixando muito ao passar do tempo. Sistema de freios. A gente tem o sistema de freios, o objetivo principal dele seria diminuir a velocidade do veículo ou a sua imobilização total, redução da velocidade ou a sua imobilização total. Os freios, a gente tem a disco ou a tambor. O sistema de freio a disco, ele tem os componentes principais, né? Ser essa peça grandona que está aqui, a pinça de freio, e as pastilhas de freio. Aqui a gente tem a pastilha de freio, e aqui a gente tem sem pressionar, e aqui pressionando o freio. Esse aqui é o disco, e essa aqui é a pastilha, disco e pastilha. O disco seria mais ou menos assim, essa parte do disco fica, né, entre essa pinça, de um lado vai ficar uma pastilha, de outro lado vai ficar outra pastilha. Aí você está andando, quando você pressiona, aí essas pastilhas encostam no disco, uma de um lado e de outro, criando um atrito, fazendo com que o disco pare de girar. Esse disco, ele é solidário à roda, ele é parafusado na roda. Então, consequentemente, o disco para de girar através da pressão aqui feita pelas pastilhas, consequentemente a roda para de girar. O freio a tambor é parecido, só que ele tem outros componentes. Ele vai ter o tambor, que é essa peça grandona. Observe que ele tem alguns furos. Esses furos é onde encaixa a roda. E dentro a gente tem as sapatas. Aqui nós temos a sapata de freio, a lona de freio. E aqui o cilindro de roda, conhecido como burrinho de freio. Aí o tambor ele fica girando. Ele está solidário à roda. A roda está girando, o tambor está girando também. Aí essa peça aqui, que é o cilindro de roda, ela abre. Quando você pressiona o freio, ela abre. Ela abre pressionando as sapatas com as lonas de freios para a parte interna do tambor, criando um atrito interno. Observe que aqui estava girando e aqui parou de girar. Por quê? Porque abriu aqui, fez com que abrisse na parte interna, fazendo o atrito fazer com que o tambor pare de girar. Consequentemente, a roda para de girar junto. Nós temos esses dois chips. Esse freio a tambor, ele é um freio não é tão preciso. Esse freio a disco é um freio mais preciso atualmente. Esse freio a disco ele se encontra na maioria dos veículos na parte dianteira, e o tambor, nos modelos que ainda utilizam o tambor, seria na parte interna. É como se o disco fosse a evolução do tambor também, né? O disco é um sistema um pouco mais moderno, é mais preciso se comparado com o freio a tambor. Tipo de freio, a gente tem ele mecânico, a gente tem hidráulico, a ar, hidrovácuo ou ABS. O freio mecânico é aquele freio mais simples, né? Exemplo, o freio de estacionamento. Ele é mecânico, você pressiona, puxou, ele tem cabos de aço que travam as lonas de freio na parte interna. Então seria um exemplo de freio mecânico. O hidráulico é um sistema que usa óleo, né, que seria o sistema mais moderno, um sistema comum nos automóveis, que utiliza óleo, que seria o fluido hidráulico, para fazer a frenagem ou do freio a disco no freio a tambor. O freio a ar, o chamado também de pneumático, seria do sistema de maior porte. Em vez de ter o óleo no sistema, a gente tem o ar comprimido, que seria o próprio um compressor de ar no caminhão, por exemplo, muito comum em veículos de maior porte, que faz a pressão, fazendo com que faça a frenagem nos tambores. O hidrovácuo é um sistema hidráulico com vácuo, né? É um sistema de um freio hidráulico, só que quando o motor está em funcionamento, ele traz o ar de fora, fazendo com que crie um vácuo, crie uma pressão, fazendo com que o pedal de freio fique mais macio e um pouco mais preciso. O ABS é um sistema que não impede o travamento das rodas, que é o Anti-Lock Brake System, é anti-travamento de rodas. Ele pode ser um sistema utilizado tanto no freio a tambor quanto no freio a disco. Nós temos aqui, freio de serviço, atua nas 4 rodas. O freio de serviço, você pressionou ele, que o pessoal chama de freio de pé, ele freia tanto as rodas dianteiras quanto as rodas traseiras, independente se é freio a disco, ou a tambor ou vice-versa. O freio de estacionamento atua nas rodas traseiras, né? O freio de estacionamento, que é um freio mecânico, tensionado por cabos, quando você pressiona ele, ele trava as rodas traseiras, as dianteiras ele não freia. Freio ABS é o sistema de frenagem que visa
em que avisa sistema de frenagem que evita que as rodas bloqueiem quando o pedal de freio é pisado fortemente. Quer dizer, quando você pressiona com muita força o sistema, num freio convencional que não tem o ABS, ele trava as rodas. O ABS não, ele tem uma central, um módulo de controle, fazendo com que cada roda tenha um sensor diferente, mandando a frenagem ideal para cada roda. É tanto que a gente observa que o ABS, quando acontece a frenagem com o ABS, você consegue desviar de obstáculo. Quando é o freio convencional que não tem o sistema ABS, você não consegue desviar de obstáculo com ele, o veículo tende em linha reta. Então o ABS é um sistema que impede o travamento de rodas, que é o Anti-Lock Brake System. Manutenção no sistema. Nível de fluido. Olhar todos os dias, é interessante o nível de fluido de freio, né? Como é que está o nível de óleo lá do freio. E troca. A troca é feita em média 10.000 km ou no máximo a cada 2 anos, se não atingir essa quilometragem. A gente lê o manual lá, que tem carro que tem veículos que demoram um pouco mais que 10.000 para poder fazer a troca. Lê o manual. Esse aqui é chamado de sangria de freio. Quando mencionar na prova sobre sangria de freio, vocês têm que entender que seria a forma de retirada do óleo, né, do óleo do motor lá, do óleo do sistema de freio e colocação de um novo, né. Isso aqui também é utilizado para quando acontece perfuração no sistema, que tem entrada de ar no sistema, eles fazem a sangria de freio. Então a sangria de freio é a retirada do óleo e colocação de um óleo novo. Substituição desses dois componentes. Lembra lá? Pastilha de freio, freio a disco. Elas vão desgastar. Quanto mais você usa o carro, quanto mais você usa o freio, mais ela desgasta. E as donas de freio também. Também a mesma coisa. Quanto mais usa o veículo, mais elas vão desgastar. Então, substituição, manutenção preventiva, para que prolongue a vida útil do disco, prolongue a vida útil do tambor também.